Fala pessoal, Guilherme Lopes, investidor falando aqui. E hoje eu quero falar com vocês de uma empresa que foi muito pedida aqui em vários vídeos meus. E essa empresa é a Gerdau. Será que vale a pena investir na Gerdau agora? Será que a empresa está barata? Eu nunca vi, inclusive, um PL tão baixo assim como o que a Gerdau está demonstrando agora, um indicador de preço sobre lucro. E será que um PL tão baixo assim mostra que ela tem um grande potencial de valorização daqui para frente? E é isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. Então acompanhe o vídeo até o final. Se você não me conhece ainda, meu nome é Guilherme Lopes, eu sou especialista em investimentos com certificação CEA pela Anbima, sou consultor de valores mobiliários autorizado pela CVM para atuar, também sou dentista e investidor há alguns anos. Inclusive, eu tenho uma empresa que ajuda você, que é investidor, a tomar suas decisões de investimento. A gente faz um planejamento completo, a gente escolhe os ativos que você precisa ter na sua carteira e essa é a minha função como consultor de valores imobiliários. Inclusive, vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, se você quiser ter mais informações, tirar todas as suas dúvidas, o link está aqui na descrição. Então vai lá que eu posso te ajudar com a sua carteira de investimentos. E se você não é um inscrito ainda aqui do meu canal, eu te peço uma grande gentileza para você se inscrever no meu canal e dar um joinha. Porque se inscrevendo no meu canal, o YouTube entende que é um vídeo relevante, que é um canal relevante, ele acaba distribuindo para mais pessoas. Então, dê um joinha e se inscreva no meu canal para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá falar sobre a Gerdau para você não perder mais tempo. Para começar falando sobre a Gerdau, vou mostrar para você aqui qual o PL da Gerdau atualmente. Olha aí. PL de 2,07. O que isso significa? Se o lucro da Gerdau se mantiver do mesmo jeito em apenas 2 anos, você recupera seu investimento só com o lucro dela. E olha só a média histórica. A média histórica é de 7,48. E o que isso significa? Significa que para ela chegar, para ela voltar para o PL histórico dela ali, ela teria que multiplicar por umas 4 vezes, ou quase 4 vezes ali. Ou então o lucro dela teria que cair quase que 70%, algo próximo disso, para o PL voltar ali para o patamar histórico. Então, qual é a maior probabilidade hoje de acontecer? Será que é a cotação da ação subir e assim, se você investe, você multiplica o seu patrimônio? Ou será que é o lucro cair e a cotação ficar ali no mesmo patamar e você não ganhar dinheiro? Ou então até o lucro cair e você perder dinheiro? Será qual é a maior probabilidade? As ações se valorizarem ou o lucro cair? E é isso que a gente vai entender aqui nesse vídeo agora. E o fato é que a primeira coisa que você precisa entender quando você vai avaliar uma empresa é o que essa empresa faz, né? Então, a Gerdau, antes de falar para vocês sobre alguns múltiplos, sobre alguns números interessantes da empresa, eu quero mostrar para vocês o que ela faz. E antes de mostrar o que ela faz, eu também preciso tirar uma dúvida da cabeça de vocês. Porque existe a GGBR4 e existe a Goal4. Só que a Goal4 é a holding que controla a metalúrgica Gerdau. Então, quando você compra qualquer uma das duas, é mais ou menos você comprar a mesma empresa ali. Só que a holding ela controla a metalúrgica. Só que a Goal, que é a holding que controla a metalúrgica, ela tem uma liquidez bem menor do que a GGBR4. A Goal tem uma liquidez menor que a GGBR4. E por isso, por ela ter uma liquidez bem menor, ela negocia com bom desconto frente à GGBR4. Então, quando eu estiver falando dos números aqui, eu vou estar falando dos números da Goal 4. Ela tem alguns números melhores porque ela tem um desconto frente à GGBR4. Então, foi ela que eu peguei ali para a gente avaliar. Beleza? Então, o que a Gerdau faz? Ela é líder na produção de aços longos nas Américas. E ela também é uma das maiores fornecedoras mundiais de aços especiais. E também é uma das maiores recicladoras do mundo. Ela transforma milhões de toneladas de sucata em novos produtos siderúrgicos. E só para você saber o tamanho da Gerdau, ela está em 10 países, tem uma capacidade instalada anual de 21,7 milhões de toneladas e ela tem 30 mil membros da equipe em todo o mundo. E para não ficar muito subjetivo, para você entender exatamente o que ela faz, eu coloquei alguns produtos dela aqui, ó.
Ela vende toda essa parte aí de aço para construção civil, vergalhões, vigas, empilhamentos. Ela também vende, fornece aços para fabricantes de máquinas agrícolas, ou seja, a parte de agricultura ela também está ali inserida. Também no setor de transportes, que ela fornece aço para a fabricação de molas, grampos e espigões ferroviários, também vigas de caminhões, componentes de motocicletas e peças de trem de pouso. Então você vê aí que a Gerdau ela está ali em vários setores da nossa economia. Quando você pensa em aço, você não está pensando só em um setor ou em outro isolado, ela está em vários setores da economia. Então você já entendeu basicamente o que ela faz ali. Ela produz aço e distribui para vários setores ali que demandam por esse aço da Gerdau. Você fala assim, Guilherme, beleza, já entendi o que ela faz. Aí ficou fácil. E agora com relação a dividendo, né? Será que a empresa paga? Será que ela não paga? E olha só o dividend yield da empresa aí dos últimos 12 meses. Olha esse número aí. O dividend yield atual dela está em 23,9%. Então ela pagou um dividendo absurdo aí nos últimos 12 meses. E a média histórica dela é de 5,9%, quase 6% de dividendo aí. Então ela extrapolou bastante aí o dividend yield dela, ou seja, a cotação ficou para trás da ação e o dividendo foi lá em cima. Então foi um dividendo muito bom. E em relação ao estatuto social, né, o que a empresa diz em relação à distribuição de dividendos? Ela fala no estatuto social que o mínimo de dividendos que ela pretende distribuir é de 30% do seu lucro líquido. Então, mínimo de dividendo, 30% do lucro líquido, ela vai distribuir para os seus acionistas. E quando a gente olha o payout dela, o payout médio, que é a média de distribuição, fica ali por volta dos 32% ou 35%. Então está sempre em linha com o mínimo que ela estabeleceu lá no seu estatuto social. Beleza? Então essa parte aí de dividendo. Já viu o que ela faz? Já viu que o dividendo deu um salto absurdo? Já viu qual o mínimo de dividendo? E com relação ao resultado, Guilherme, por que o dividendo foi lá em cima agora? Por que ela pagou tanto dividendo assim? Será que o resultado veio tão bom assim? E no resultado agora do segundo trimestre de 2022, ela teve um recorde. Foi o segundo melhor trimestre da história com relação ao seu EBITDA. E será que esse recorde aí em resultado, será que ele tende a se manter? Será que a empresa ela vem demonstrando um crescimento aí ao longo do tempo? E é isso que a gente vai ver aqui agora. Você vai ver agora o gráfico do lucro da Gerdau. A gente vê que ela ficou aí uns 10 anos com lucro de lado, né? O lucro não crescia. Inclusive até um período ali que ela teve prejuízo. E agora, em 2021 e 2022, ela deu um salto no seu lucro. E isso explica o salto no dividendo, né? Já que ela distribui sempre ali 30% do seu lucro, o dividend yield também deu um salto. E o que aconteceu? O dividendo deu um salto, o lucro deu um salto, só que a cotação ela ficou lá para trás. A ação ela não se valorizou. Será o que o mercado ele está esperando com relação a isso? Por que as ações não se valorizaram, já que o lucro cresceu bastante? Pode ser que o mercado esteja esperando o seguinte, falar, o lucro cresceu, mas é algo que tende a não continuar da mesma forma. Então provavelmente o mercado está esperando que esse lucro ele venha a cair novamente, por isso que as ações não se valorizaram. Mas será que tende a cair o lucro ou será que não tende a cair o lucro? Nesse caso, você só vai ganhar dinheiro com as ações da Gerdau se você for contrário ao pensamento do mercado, a expectativa que o mercado está tendo. O mercado está esperando que o lucro da Gerdau vai cair. Se você acha que o lucro vai subir, você pode estar diante de uma grande oportunidade. Se você acha que vai cair, então realmente você está junto com o mercado e as ações elas vão ficar ali no mesmo patamar. E para isso, para tentar entender um pouco melhor como é que funciona, a gente vai ver aqui outros indicadores. E eu vou mostrar para você aqui esse indicador aqui, que é o preço sobre valor patrimonial. Esse indicador ele mostra que a Gerdau está sendo negociada com um preço abaixo do seu valor de patrimônio, né? Ela está sendo negociada ali com 0,7 do seu patrimônio. Só que se a gente olhar para a média histórica está no mesmo patamar. Então ela sempre negociou com desconto em relação ao seu valor patrimonial. E a gente tem que ver então, já que ela negocia com desconto o seu valor patrimonial, a gente tem que ver qual o retorno
que a empresa tem em relação ao seu patrimônio líquido, que é o famoso ROI. Se ela tem um retorno alto sobre o seu patrimônio, significa que a gente pode estar diante de uma boa oportunidade, porque ela consegue gerar um ótimo retorno para o seu acionista. Só que se ela tem um retorno baixo, pode justificar aí esse desconto sobre o seu valor patrimonial. Então, a gente vai ver agora qual que é o ROI da Gerdau. Olha o ROI da Gerdau aí. O atual é de 33,85%. Então é um ROI maravilhoso, é um ROI muito bom. Só que tem um grande detalhe aí com relação a esse ROI. O ROI atual é de 33,85%, mas olha qual é a média histórica, de 6,13%. E 6,13 é muito abaixo hoje do nosso custo de oportunidade, que é a nossa taxa livre de risco. Qual que é a nossa taxa livre de risco hoje? É a taxa Selic. A gente pode ter um retorno de 13,75% ao ano sem correr nenhum risco, e o ROI histórico da Gerdau mostra que ele é bem abaixo da nossa taxa livre de risco hoje, que é 13,75%. Ou seja, qual a interpretação de tudo isso aí? O ROI está extremamente elevado porque ela teve um lucro extraordinário, um lucro muito alto. Mas isso ela nunca mostrou nos últimos 10 anos, ela sempre andou de lado ali, e por isso que o mercado hoje ele não acredita que esse lucro vai se manter dessa forma. Imagine que o ROI da Gerdau se mantivesse lá em 33%. Seria uma oportunidade extraordinária de você comprar uma empresa que gera um alto retorno sobre o patrimônio líquido e que ela está sendo negociada abaixo do seu patrimônio líquido. Mas não é isso que a história mostra, né? O ROI histórico é muito baixo. E quando a gente vai olhar também, um outro indicador que eu gosto de olhar bastante é a margem líquida. Olha só a margem líquida da Gerdau. Atual é 6,39%, que já não é uma margem extraordinária, assim, uma margem de um dígito. E ela está ali próximo do recorde histórico dela também de margem. Mas olha só qual é a média de margem líquida dela, de 1,25%. É uma margem extremamente baixa. Por isso, inclusive, que ela foi para um prejuízo aí alguns anos atrás, porque qualquer variação no seu faturamento, a empresa vai para o prejuízo com uma margem tão baixa assim. Então, quais são os pontos que eu acho que vale muito a pena você entender aqui agora? É inegável que a empresa esteja extremamente barata quando a gente compara com os últimos resultados. Mas não é isso que a gente vê nos últimos 10 anos. Então, diante de uma grande incerteza, pelo histórico passado da empresa, de não ter conseguido gerar valor para o acionista nesses últimos 10 anos, diante dessa incerteza, eu esperaria mais outros resultados para entender o que está acontecendo com a empresa, para ver se ela continua gerando resultados consistentes aí no longo prazo, para tomar algum tipo de decisão de compra ou não. É lógico, é óbvio que nesse intervalo de tempo aí as ações podem se valorizar, mas é muito mais confortável você fazer um investimento com muita mais certeza, com muito mais margem de segurança, do que você simplesmente especular que a empresa vai continuar dando esses recordes de lucro aí, sendo que nos últimos 10 anos ela não mostrou isso aí. Beleza? Essa é a minha visão aí sobre a empresa, e não é nenhuma recomendação, tá? A minha recomendação é que você estude sobre a empresa. Bote nos comentários aqui abaixo qual empresa que você quer que eu avalie. Eu vou olhar com carinho ali as empresas que vocês colocarem e vou escolher uma para fazer outra avaliação aqui no meu canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.